Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, roguemos ao Mestre Jesus que nos ampare nesse momento de reflexão, justamente sobre o advento do Espírito de verdade, que compõe as instruções dos Espíritos, lançadas no capítulo 6, cujo título do capítulo é o Cristo Consolador. E o advento significa chegada, surgimento, comparecimento. Então, o Espírito de verdade aqui, nós conhecemos pelos estudos realizados, tratar-se do próprio Mestre Jesus. E tem uma razão de ser, porque a primeira indagação que a gente faz, se ele já esteve aqui encarnado, por que viria novamente, né? E a resposta nos parece cabível, é de que já naquela primeira estada dele entre nós, e o João narra isso, eu lerei agora o dispositivo. Então, o Cristo, através de João Evangelista, diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós, ou em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, o Cristo, quando aqui esteve, como segunda revelação, porque a primeira fora Moisés, através da lei de justiça, depois aparece o Cristo, reencarna no plano terrestre, o Cristo com a lei de amor, e ele prometera lá no capítulo, quando a gente estuda o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que não vim destruir a lei, mas ao contrário, dar-lhe cumprimento. E essa lei a que ele se refere é a lei obtida por Moisés em fenômeno mediúnico, transmitido pelo próprio Criador. Então ele veio, aquilo que era tratado na legislação mosaica, como a base do olho por olho, dente por dente, ele deu um tratamento invocando aqui as virtudes cristãs, que é a capacidade de perdoar, é a compreensão, é a tolerância. Mas tudo tinha uma razão de ser, né? Na época de Moisés, as pessoas eram primitivas, não tinham comprometimento com o limite, o respeito ao semelhante, e o Cristo veio com essa nova visão de mundo, nos estimulando o amor. Mas também ele disse que não estávamos naquela época preparados para compreender a sua mensagem na sua essência, mas que por conta disso o Pai, portanto o Criador, nos mandaria no futuro um outro Consolador. Quer dizer, se é outro é porque já havia um, e esse um chama-se Jesus Cristo, que é o único ser perfeito que palmilhou o planeta Terra. Então ele falou: além de mim, outro virá para ficar eternamente convosco. E os fatos se sucederam, e esse Consolador prometido nada mais é do que o próprio Espírito Verdade, que coordenou a edificação da doutrina espírita, à medida em que estimulou, intuiu, protegeu e encaminhou Allan Kardec, esse espírito iluminado de Lyon, para que ele trabalhasse na estruturação da nova doutrina
que é o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E Kardec, portanto, iluminado pelas altas esferas, dedicou-se à pesquisa desses fenômenos que se denunciavam nos Estados Unidos, principiaram lá através da pequena cidade de Hydesville, em Nova York, onde essas entidades, os espíritos iluminados, começaram a se manifestar espontaneamente, trazendo mensagens de edificação da pessoa humana. Então, iniciado lá, Kardec se interessou e, como era de se esperar, a França já vivia um período do iluminismo, pós-iluminismo, portanto, uma nação intelectualizada, preparada a nível de ciências sociais, filosofia, etc., para ceder espaço para o surgimento dessa doutrina redentora, que é a doutrina espírita. Então, Kardec se interessou, nascido em Lyon, Kardec, pedagogo, emérito, desenvolveu esse método de exposição das suas obras, da doutrina espírita, e começou a pesquisar esses fenômenos, porque aparentemente eram tidos como milagres, porque eram efeitos cuja causa não se conhecia. E ele falou, olha, se o efeito é inteligente, há de precedê-lo uma causa também inteligente. E passou a participar daquelas reuniões domésticas, onde se faziam as incorporações, né, ou se manifestavam esses espíritos. Aí a gente conhece os fenômenos das mesas girantes, né, das cestas que se desenvolviam nas mesas para indicar as letras que formariam a mensagem, né? A propósito disso, o querido literato que escreveu Os Miseráveis, o Victor Hugo, tem uma obra sobre as mesas girantes, que ele participou, foi contemporâneo de Kardec e participou dessas observações também. Bom, então ele começou a investigar isso, tá? E foi reunindo instruções, que eram os espíritos elevados, espíritos da estirpe de São Luís, Joana d'Arc, Erasto, que foi discípulo de Paulo, e tantos outros. O próprio Espírito Verdade colaborou, tanto assim é que no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema Advento do Espírito de Verdade foi ditado por ele. Então, o Espírito Verdade coordenou tudo isso, o destacou para essa obra, comprometeu-se a protegê-lo. Então, ele teve esse amparo iluminado e, portanto, potencializado para desenvolver a doutrina compilar, quer dizer, pegar, resumir tudo que seu senso de observação apurou, resumir aquilo e publicar em obras. Assim surgiu o Livro dos Espíritos em 1857, com 1019 perguntas, né? E é lá que a gente encontra, quando ele indaga dos espíritos superiores, qual ser mais puro mais perfeito e mais puro que palmilhou o planeta Terra, ao que obteve a seguinte resposta: Jesus. Então, queridos irmãos, a presença de Jesus foi uma presença pensada, dirigida para nos orientar através dos 4 evangelistas e daqueles outros como Paulo, tantos outros que, através de cartas, fizeram a orientação de todos os cristãos daquela época. Bom, então surge o Livro dos Espíritos em 1857, logo 4 anos depois, 1861, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse capítulo 6 que estamos vendo hoje, em 1864, a obra Céu e Inferno em 1866, repito, 1865, e a Gênese em 1868. 5 obras que a literatura espírita denomina de Pentateuco.
E há outras obras de autoria dele, como A Viagem Espírita de 1862, onde ele relata as experiências obtidas na divulgação da doutrina espírita na Europa. Tem O que é Espiritismo, que é uma obra, um manualzinho, e tantas outras, obras póstumas, etc. Mas fiquemos restritos a esses 5 porque eles são a espinha dorsal da doutrina espírita. Então, surgindo, especialmente o Livro dos Espíritos, que foi o pioneiro, despertaram-se sentimentos de oposição. A igreja vigorante, a igreja predominante, se opôs, tentando denegrir a imagem não só de Allan Kardec, mas das próprias obras, e essas reações provocaram, portanto, uma experiência dura, porém salutar, do Kardec nessa divulgação, que culminou com o Auto de Fé, que ocorreu em Barcelona, em 9 de outubro de 1860, quando o bispo de Barcelona mandou que se queimasse as obras que Allan Kardec enviara a Barcelona para divulgar. E ele, questionado sobre isso, falou: não tem problema, à medida que, já que queimaram, esse livro chamará a atenção. E como de fato proliferou na Espanha, né, a existência dessa obra, que despertou muitos curiosos e, portanto, muitos adeptos, porque muitos leram e se convenceram dos postulados que ali se encontram. Então essa fase foi uma fase que a gente chama de a primeira fase da doutrina espírita, foi de curiosidade nas mesas girantes. A segunda é essa, onde se começa a estudar o período filosófico, com a edição do Livro dos Espíritos. E a terceira fase é conhecido como período de luta, foi onde essas adversidades foram surgindo e rebatidas à medida do possível por Allan Kardec e tantos outros. E Leon Denis tem um papel importante também, porque o Leon Denis se convenceu de imediato das verdades ali colocadas, grande filósofo francês, e escreveu várias obras sustentando a veracidade daqueles postulados. Muito bem, então, com esse Auto de Fé de 1860, a doutrina ainda mais foi divulgada e, portanto, redundou num sucesso que transcendeu o limite da Europa. E depois tivemos o período religioso, em que o Evangelho do Cristo é colocado com primazia nesses estudos, nessas obras. Depois, um período que a gente chamaria de intermediário, quer dizer, o acomodamento ou acomodação dos postulados cristãos em conformidade com a doutrina espírita, e atualmente, ou após isso, a renovação social, que é justamente essa mudança de conceitos, de hábitos, que é o principal propósito da doutrina espírita. E o Cristo falou: não vim descumprir a lei, ao contrário, venho dar-lhe cumprimento, ou seja, cumprir a lei, todavia com afeição cristã, com afeição de amor, de paz, de alegria, em conformidade com o pensamento do próprio Cristo. Portanto, o Espiritismo foi se desenvolvendo e nós percebemos que ele ganhou força e criou adeptos aqui no Brasil. Ele saiu de França e não saiu, mas ele prolongou os seus tentáculos até a América do Sul, especialmente no Brasil, que aqui temos a maior população espírita do planeta. Aqui ele frutificou, porque encontrou pessoas cuja missão era divulgar a doutrina espírita. O modelo mais sublime de tudo isso é o nosso Chico Xavier. Publicou mais de 500 obras, desdobrando
as obras espíritas, através de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. Temos o Divaldo, que pegou o lado, aborda, através de Joana de Ângeles, a estrutura psicológica de nós outros, quer dizer, nos dando o caminho sob o aspecto da psicologia, nos ensinando os caminhos da redenção através da autotransformação, que é o objetivo primeiro da doutrina espírita. E vivemos hoje, portanto, depois de tantas dificuldades, tantos atritos, e o próprio Allan Kardec mostrou na sua obra A Viagem Espírita de 1862, aquele percurso que fez na Europa para difundir a doutrina. As adversidades, as críticas, os deboches, mas ele entendia, e isso faz parte do Evangelho do Cristo, que a dor é um processo de aperfeiçoamento que nos leva a descobrir caminhos novos ou aperfeiçoar o nosso caminho. Toda dor, toda dificuldade tem uma causa. Nós precisamos, naturalmente, o que é? É identificar a causa e nos transformar a ponto de eliminar essa dor através da autotransformação. E lá em João 15, 26, diz então: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará por mim. Então, nesse momento, surge esse Espírito, que é o Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, ou ainda Espírito verdade, que consta dessas instruções. Então, para nós, é a mensagem da presença, da futura presença do Cristo em nossa vida. E por que falo futuro? Porque aqui ele esteve no período ainda primitivo, não pôde revelar tudo, porque sabia que nós não tínhamos condições de assimilar o todo, de penetrar a essência da sua mensagem, a essência de amor, de paz, de caridade. Então ele falou: como não estáis em condições de compreender toda a minha mensagem, enviarei no futuro, ou prometo enviar um Consolador que permanecerá entre vós. Então nós temos, a partir desse Consolador, que nada mais é do que a doutrina espírita. Então, doutrina espírita é o Consolador prometido. Ela está entre nós desde a 1857, através do livro dos Espíritos. E temos nela todo o manancial de informações que o próprio Evangelho do Cristo nos traz. A doutrina espírita é a reedição, do cristianismo, numa palavra mais simples, sem os simbolismos da época, porque como ele falava por parábolas, ele não alcançava a todos, e não alcançava porque aqueles todos não estavam preparados para compreender. É como falarmos para alguém que não tem conhecimento mínimo, estaremos falando uma linguagem que ele não identificará e, portanto, não penetrará os seus corações. Então, Cristo foi sábio também nisso, nos preparar por uma mensagem definitiva, contundentemente amorosa nesse futuro. Então, nós temos conosco, desde então, com o surgimento da doutrina espírita, esse Consolador prometido, que é o Espírito Verdade. Então, conscientizemo-nos do que o Cristo, que um ou outro segmento religioso entende que ele virá em carne e osso, ele já está entre nós através dessa mensagem sublime de amor, de paz, de concordância, de compreensão, de humildade. E vamos, a partir disso, bebendo dessa doutrina, quer dizer, assimilando os conceitos que ali estão, nos transformando para que nos tornemos espíritos melhor sob o aspecto do desenvolvimento espiritual e para que possamos, num futuro, quanto mais breve, melhor,
de espíritos perfeitos, porque a perfeição é o nosso desiderato, é o nosso destino. Não importa quanto tempo, porque para a espiritualidade, amigo, o tempo não é nada. Então nós aqui encarnados contamos o tempo em minutos, segundos, horas, meses, e ficamos muitas vezes ansiosos para nos autotransformarmos. E é razoável que assim pensemos, porque o quanto antes melhor. Principalmente porque já estamos descerrando as portas da nova era, abrindo os portões do planeta regenerado. E sabemos que passará por esses portões, essa porta, aqueles que estejam preparados para o novo momento. Ou seja, aqueles que cultivarem em si um bem superior, um bem transcendente para viver essa nova época que nos convida. Mas sabemos, muitos os chamados, poucos os eleitos, porque sabemos que o processo de estratificação espiritual, de aperfeiçoamento, exige sacrifício, dor, abnegação, resignação por aquilo que não podemos mudar. E poucos de nós suportam essa transformação. Há pessoas que preferem não viver do que experimentar a dor da transformação. Então, queridos irmãos, como filhos de Deus Pai, portanto, irmãos nossos temos o dever de desenvolver em nós o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas não se pode amar o próximo sem nos amarmos antes. Então, amemo-nos, descobrindo em nós, para formar esse amor pleno, as nossas dificuldades, os nossos limites, para, em nos aperfeiçoando, nos aceitarmos mais. É uma mensagem de muito amor que esse Consolador prometido nos traz, nos dando os subsídios necessários para que possamos superar todos esses limites que a nossa ignorância psíquica nos coloca. E não percamos a fé, porque todo convite feito por Jesus é um convite que desafia a nossa aceitação e o nosso esforço para nos transformarmos. E não nos faltará apoio, porque conforme dito, que esse Espírito, que é santo, né, no sentido de perfeito, nos ensinará todas as coisas e nos fará recordar tudo que o próprio Cristo nos tem dito. Então, esse Consolador, esse Espírito Verdade, vem, portanto, ratificar, tornar mais compreensível para nós a mensagem que o Cristo deixara há 2000 anos atrás. Aceitemos, portanto, essa nova fase do Evangelho do Cristo, a fase da experimentação, da vivência dos postulados por ele defendidos. E nós sabemos, está inserido na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mensagem do Cristo há de ser conhecida, vivida, sentida e, acima de tudo, praticada. Então vamos conhecer o Evangelho do Cristo, vamos vivê-lo, vamos sentir, refletir sobre como vamos proceder para tornar aquilo uma regra íntima em nós. E depois vamos colocar em prática. E o colocar em prática, nós sabemos, exige um esforço muito grande. Por exemplo, perdoar um inimigo. Nós estamos capacitados para isso? Muitos de nós não, porque exige um esforço de renúncia ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso, nossa presunção, porque achamos sempre que o outro é que está equivocado.
e não apenas nós, ou nem nós estamos. Então, queridos irmãos, vamos abraçar esse Consolador, que é a doutrina espírita, trazida pelo Espírito Verdade, cerrar fileiras com os espíritos superiores e, através do nosso exemplo, dar o testemunho de que estamos convencidos de que nada deixaremos de contribuir para o nosso autodesenvolvimento. Que possamos nós, queridos irmãos, sermos esse terreno fértil em que Jesus vem tentando semear ao longo do tempo. Sejamos aquele que digamos sempre sim a todo e qualquer convite que Ele nos faz. Sejamos servos de Jesus. Vamos imitar Paulo naquela fala dele, ao que me consta, aos Coríntios, que assimilou, se convenceu tanto da sua intimidade com Jesus, à medida que ele se converteu na entrada de Damasco. Portanto, até então, inimigo de Jesus, porque era um homem da lei, né? Portanto, era contrário a Jesus, como judeu que ele era. A lei judaica não permitia a crença em Jesus, mas à medida que ele se converteu, quando foi conclamado a Jesus para que o acompanhasse, ele se dedicou tão ferrenhamente quanto fazia antes. E o Paulo, nessa carta a que eu me referi, dizendo aos Coríntios, ao que me consta, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Essa frase é importante porque é um sonho que temos que ter para atingir essa meta fundamental. Vamos incorporar em nós esse Jesus que está vivo em espírito, nos trazendo os conceitos, nos tocando as consciências, nos induzindo à prática do bem de forma indiscriminada, de forma incondicional. Exercitando esse amor incondicional, amar, amar e amar. Então, nos entreguemos a esse Consolador, às mensagens do Espírito Verdade, a ponto de nos confundirmos com o próprio Jesus. Esse é o estágio ideal que todo cristão convicto deve buscar realizar. Sigamos o modelo de Paulo na prática do Evangelho do Cristo. E que vivamos, de hoje em diante, as primícias desse reino que está editado para cada um de nós, para, com a nossa transformação permanente, possamos conquistar um lugar nesse novo estágio de vida espiritual, que é a condição de espírito regenerado. Então, o convite derradeiro da doutrina espírita é para que nos regeneremos e possamos gozar a plenitude espiritual. Queridos irmãos, que o Cristo nos ampare sempre, que assim seja.